Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse momento de estudo da vida e obra e os escritos de Paulo de Tarso. Vamos pedir ao mundo espiritual que nos apoie, que nos inspire, que nos dê suporte a esse trabalho de hoje, para que possamos aproveitar ao máximo esses momentos e o conhecimento registrado nas cartas. Fechando nossos olhos, podemos pedir a ajuda do Mestre Jesus. Poderíamos pedir a ajuda de Emmanuel, que escreveu um tão belo livro sobre isso. Mas o que me ocorre agora é de dirigir a nossa prece a Paulo. A Paulo que vivenciou de uma maneira incrível a boa nova de Jesus, sem ter tido sequer a compensação de ter compartilhado do tempo com ele na matéria. Viveu pela fé, viveu porque acreditou profundamente na verdade do Evangelho e pregou essa verdade com disposição, com coragem, em muitos momentos com humildade. A ti, querido irmão Paulo de Tarso, nós pedimos que nos ajude ao longo desse trabalho, para que a tua verdade seja exposta e entendida e que possamos aprender com ela. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, sendo esse o nosso primeiro encontro, né, depois do recesso, então nós vamos fazer uma retrospectiva do que nós estudamos até o final do ano passado com Paulo César, e buscamos ajuda para isso, valendo-nos do livro Paulo e Estevão, não é? Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, porque ele nos dá um suporte, né, e amplo do assunto tratado no Ato dos Apóstolos. Esse livro retrata não apenas o Paulo santificado, glorificado pela história do cristianismo, num pedestal distante de nós, não é verdade? Mas aquele Paulo do dia a dia, que militou, que lutou a cada dia para renovar-se, para melhor servir com Jesus, por anos e anos de intenso esforço na jornada espiritual, né, daquele coração. Aí nós acompanhamos mais do que as viagens físicas pelos caminhos materiais, mas a jornada espiritual desse coração de Paulo e o quanto ele andou para superar a vaidade, o orgulho, as ilusões. Quando ali, naquele deserto, no oásis de Dan, logo após a sua conversão, ele levantava todos os dias, sem saber muito, meus irmãos, ao certo, o que seria do seu futuro, não é? O que Jesus esperava dele, mas confiando sempre no amor daquele Cristo que lhe apareceu na estrada de Damasco. Então, ele levantava, fazia ali o seu trabalho, no seu tear, estudava, olhando, observando a natureza, conversando com Áquila e Prisca, casal que logo ele descobriu que ali estava por causa dele mesmo ter perseguido a família de Áquila, né? Assim, ele lida com o remorso. Foi um profundo teste para Paulo de humildade, de paciência e de perseverança por 3 anos. Depois ele retorna, passa por Jerusalém, vai por orientação de Pedro de volta para a sua terra natal,
Tarso, né? Em função das dificuldades que enfrentaria em Jerusalém, por ser ele aquele ex-rabino que todos ali conheciam, né? Em Tarso, ele lida com seu pai, que não o compreende. E aí ele fica mais 3 anos ali, junto com os seus contemporâneos, né? Era considerado por eles um louco pacífico. As pessoas não conseguiam entender toda aquela transformação que se deu com ele, né? E aí ele passou tudo isso num exercício contra qualquer vaidade, qualquer orgulho, num exercício de perseverança e de humildade. E movido por essa transformação e firmeza de propósito, aí ele vai pregar aos gentios. Prega na companhia de Barnabé, em Chipre, em Antioquia da Psídia, em Icônio, em Listra. Depois ele retorna para Antioquia da Síria. Neste tempo, Paulo sugeriu a Barnabé que retornassem a visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciaram a palavra do Senhor, para verem como estariam, né? Aquelas igrejas que eles por lá fundaram. Porém, como Barnabé queria levar João Marcos, que em outra ocasião desistira de caminhar com eles, Paulo não concorda, então eles separam-se. Barnabé, então, vai com João Marcos para Chipre, e Paulo parte de Antioquia, agora na companhia de Silas. Palmilharam longos e árduos caminhos, alimentavam-se parcamente, meus irmãos, quase só de frutas silvestres que eventualmente eles encontravam. Pelos caminhos, doutrinavam a quem passavam. Então, eles faziam isso com soldados, escravos, caravaneiros. Passaram muitas noites ao relento. Aí, passaram por Tarso e seguiram por Listra, Derbe, onde uniram-se a Timóteo, e esse discípulo teve que primeiro ser circuncidado, porque já estava uma resistência muito grande por parte dos judeus, né? Por conta que os cristãos não se circuncisavam. Então, para poder haver uma aceitação, eles foram cedendo, né, alguns hábitos da religião judia. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos, foram açoitados em praça pública e depois presos, não é? E então foi muito sofrimento. Dali eles partiram para Tessalônia, Bereia e Atenas. Em Atenas, muita gente o tomou como um mendigo devido à sua barba longa, não é? A sua aparência esquálida, das dificuldades que vencia nessas longas caminhadas, a má alimentação, né? Ele também trazia cicatrizes e ele pregou sem sucesso em Atenas, devido à sua insistência. Dionísio o levou ao Areópago, que era a Assembleia dos Magistrados. Estes o receberam com mais curiosidade que interesse mesmo, pelo que ele poderia falar. Quando falou da ressurreição do Mestre, as galerias riam, choviam remoques, né? Ou os mais irônicos deixavam o recinto com gargalhadas. Paulo ali chorou. Chorou pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador, porque ali foi a primeira cidade que ele não conseguira fundar uma igreja depois de ter pregado. Então, eles passaram por Corinto, retornaram a Antioquia da Síria, Éfeso, onde ele foi afrontado, porque
pregação do Deus único ia de encontro aos interesses dos artesãos, comerciantes dali, que lucravam com a venda das estatuetas da deusa Ártemis, né? Passado esse tumulto em Éfeso, Paulo determina-se a ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e Acádia, também por Troade, e dizendo: depois que eu estiver ali, é necessário ver também Roma. E até aqui foi o caminho percorrido pela narrativa do nosso querido Paulo César. Hoje, nós estamos aqui, eu e o Vidal, dando continuidade enquanto Paulo está afastado, e se Deus quiser, será por breve tempo, para darmos prosseguimento em Atos dos Apóstolos, a viagem para Jerusalém, capítulo 21. Você quer falar alguma coisa, Vidal? Obrigado pelo aviso. Deixa eu só me explicar um pouquinho. Eu estou aqui substituindo provisoriamente o Paulo, enquanto ele não termina de se recuperar da cirurgia, na expectativa que da próxima vez já seja ele de volta. E aí eu estava perguntando à Norma como é a rotina, né? Ela me explicou, eu tentei me enquadrar, mas vocês sabem, pato novo não voa alto. Então, não pretendo substituir o Paulo de forma nenhuma. Ele é o nosso especialista em Paulo de Tarso. Aí, o que eu fiz? Não, vou complementar. Qual é a grande referência sobre a vida de Paulo? O livro Paulo Estevão de Emmanuel. Então, eu fiz um trabalho que eu achei interessante, que eu fui lendo em paralelo. Lia Atos de Apóstolos e lia o trecho correspondente em Paulo e Estevão. E aí eu percebi o seguinte: fica muito mais rico quando se compara os dois textos. Em alguns momentos, Atos é até mais detalhado, mas como uma visão global da sequência dos acontecimentos, Emmanuel é muito mais detalhado e para mim, igualmente ou até mais fidedigno, né? Pelo menos para a turma que está acostumado com os escritos de Chico Xavier de Emmanuel, uma obra de Emmanuel, para mim, é uma obra histórica, eu considero como expressão da verdade, a menos de pequenos desvios de mediunidade, que é uma verdade a prova de qualquer tipo de objeção, que era de Chico Xavier. Então, se a gente considerar que o livro Paulo Estevão de Emmanuel é um livro histórico, será aquilo como um relato histórico dos acontecimentos, e juntarmos com o que está em Atos, que é histórico também, então diria o seguinte: para a humanidade como um todo, Atos é o texto oficial. Para aqueles espíritas familiarizados com a obra de Chico Xavier, e se não estiver familiarizado com a obra de Chico Xavier, não se pode dizer espírito, o livro como Paulo Estevão também é igualmente confiável. Então, eu vou procurar aqui trazer alguns pontos de comparação quando eu perceber que o livro de Emmanuel enriquece mais ou esclarece melhor alguns eventos. Por mim, Norma, segue a rotina. Ok, querido. Então, vamos à leitura em Atos, capítulo 21, a viagem para Jerusalém. E sucedeu que, separando-nos deles depois de zarpar e seguir em rota direta, chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. Encontrando um navio que atravessava a Fenícia, embarcamos nele e zarpamos. Quando avistamos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e aportamos em Tiro, pois o navio costumava descarregar lá a sua carga. E, encontrando os discípulos, permanecemos lá por 7 dias.
Eles, através do Espírito, diziam a Paulo que para não embarcar para Jerusalém. Aqui neste ponto, Norma, a gente pode fazer uma pausa para entender melhor isso, que eu acho que esse texto pode estar dando margem ao entendimento errado. É um texto não espírita. Então, nós temos que decodificá-lo. Quando aqui fala através do Espírito, está falando da mediunidade. Então, Isso. os discípulos que estavam nessa cidade, mediunicamente, olha, literalmente, diziam a Paulo para não embarcar para Jerusalém. Isso significa que Paulo foi contra a vontade do plano espiritual para Jerusalém? Não faz sentido. Não faz sentido. Ao contrário, quando nós olharmos todo o conjunto de acontecimentos, nós vamos ver que ele estava o tempo todo sendo orientado e encaminhado. Havia uma planificação já antiga dessa viagem. Eles já sabiam no que ia dar essa viagem. E, ao longo da viagem, foram sinalizando Paulo, alimentando Paulo com informações. Então, dizer para não embarcar, a mim parece que seria não o através do Espírito. Através do Espírito, eles souberam o que ia acontecer com Paulo. E aí, usando o seu próprio discernimento, optaram por dizer a Paulo, não vá, porque a coisa vai ficar feia para você. Então, não é que o plano espiritual estivesse tentando impedir Paulo de embarcar. Estava sinalizando que iam ser eventos difíceis para Paulo, e a turma, recebendo essa informação, ficou com medo e não queriam perder Paulo. Então, tentaram dissuadir Paulo dessa viagem para Jerusalém. Eu acho que isso fica muito mais claro. Continuando, então, Norma. Perfeito. Se você cansar e quiser que eu reveze na leitura, também pode falar. Tá? Não, meu anjo, está ok. Quando se completou para nós os dias, saindo, caminhávamos e todos nos acompanhavam com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. Depois de nos colocar de joelhos sobre a praia e orar, nos despedimos uns dos outros e subimos para o barco, e eles retornaram para suas próprias coisas. E nós, terminando a navegação de Tiro, chegamos a Tolemaida e, saudando os irmãos, permanecemos um dia com eles. No dia seguinte, saímos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, permanecendo ali mais dias. Só, Norma, nem é nesse ponto aí tão relevante para a história de Paulo, mas me chamou a atenção o frisar virgens, filhas virgens que profetizavam. Provavelmente jovens. Aliás, se eu não me engano, o Ramatiz faz uma análise sobre a Maria Virgem, a Virgem Maria. E também, se eu não me engano, há uma questão de tradução onde, na época, o conceito estava mais ligado a uma juventude, a uma adolescência, a uma donzela, mas não necessariamente a questão virginal. Então, é possível que no texto tivesse a mesma interpretação. Meninas novas ainda, adolescentes, que profetizavam. E aí a gente lembra, por exemplo, do fenômeno do poltergeist, que está ligado com uma fase do amadurecimento da mulher. As irmãs Fox também. É possível que o que estivesse acontecendo aí foi que, seja que as filhas de Filipe estivessem numa fase onde elas tinham esse tipo de facilidade. E por profetizar significa o quê? Que lá ele também foi alimentado com informações sobre a viagem, a natureza dela e o que poderia acontecer. Mas continua, por favor. Permanecendo ali mais dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágapo, vindo até nós, tomou o cinto de Paulo, amarrou seus próprios pés e mãos a ele e disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus amarrarão em Jerusalém o varão de quem é este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Este ponto
está também em Paulo e Estevão. Neste caso, aqui está até mais detalhado. O Paulo Estevão, ele não descreve a maneira como se deu esta profecia. Isso era uma técnica, era um tipo que os profetas da época usavam para profetizar. Ele meio que fazia uma mímica sobre o conteúdo da mensagem. O que ele fez aqui foi uma mímica, tirou o cinto de Paulo, amarrou na mão e quis representar o que aconteceria com Paulo quando ele chegasse em Jerusalém. E aconteceu, de fato aconteceu. Mas estava dentro dos planos do Mestre Jesus. E Paulo não se abalou com isso, tanto que, de novo, todos tentaram impedi-lo e ele disse que não. Por que eu vou impedir? Está dentro do que é esperado, eu não vou deixar de dar o meu testemunho sobre isso. Mas continua, ele vai explicar melhor. Melhor deixar Paulo falar, não eu. Assim que ouvimos essas coisas, tanto nós quanto os habitantes do lugar imploramos para ele não subir a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e triturando o meu coração? Pois eu estou preparado não somente para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Norma, a gente pode dar spoiler aqui? Claro. Então vamos a um spoiler? Sim. Observe, ele declara, sua própria voz, que ele estava preparado para morrer em Jerusalém, em nome de Jesus. No entanto, quando chega lá, os acontecimentos vão se modificando, tá? E num dado momento, alguns chegam a dizer que ele tinha amarelado. Ele não é amarelado no texto, não. Que ele tinha meio que fugido do testemunho, quando ele ele apela para o imperador romano. Uma mudança grande. Pô, mas ele dizia que ele estava pronto para morrer, quando chega lá na hora do vamos conferir, dar o testemunho, ir para o sacrifício, ele vai e apela para o imperador romano. Ele continuou sendo preparado. Nós vamos ver que ao longo da viagem, até isso tudo acontecer, ele vai recebendo mais e mais informações do alto e conclui que ele não podia morrer em Jerusalém. Tinha mais o que fazer. Uhum. Então, contra a vontade que ele já havia expresso aqui, que ele chega a ter a vontade de se entregar. Tudo bem, vim aqui, vou resgatar meu karma. Ele não conhecia a palavra karma, mas ele conhecia o conceito. Mas ele é alertado, não, você tem que ir para Roma, não pode morrer agora. Então, a solução foi apela para o imperador, e deu certo. Mas continue, isso é spoiler. É isso aí, a perseverança dele, né, na luta, na divulgação do cristianismo. Não sendo persuadido, silenciamos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois desses dias, feitos os preparativos, subimos para Jerusalém. E também foram conosco alguns dos discípulos de Cesareia, trazendo consigo Minasson, um cipriota, velho discípulo com o qual seríamos hospedados. Nesse trecho, Norma, o Paulo Estevão é muito mais... O que é isso? Aquele remédio que você enfia no nariz e aperta. Menamon não chegou ali a troco de nada, não. Uhum. Menamon era um mensageiro de Tiago. Ele foi levar uma mensagem para Paulo. Ele explicou a Paulo o que estava acontecendo, deu uma prévia e combinou e mandou o recado. A ideia é que, ao contrário da outra vez, Paulo, quando chegasse em Jerusalém, não fosse direto para o templo. Ele tinha que primeiro se encontrar com Tiago. Aliás, não fosse direto para a casa do caminho. Uhum. Primeiro, o que ele tinha que conversar com o Tiago, porque o Tiago queria passar para ele algumas coisas. Aí ele se hospeda na casa de Menamon, Tiago vai até lá, conversam, se entendem, é uma conversa belíssima, vai aparecer um pouco mais à frente, talvez, belíssima conversa, os dois não é que os dois fossem brigar, mas os dois viviam em polos opostos, cada um com a sua função, os dois polos tinham um sentido, uma coisa curiosa,
Nenhum dos dois estava errado, cada um puxava para um lado. Mas era preciso que existissem os dois polos para promover um equilíbrio. Eles se entendem. Paulo concorda com as proposições de Tiago, tá? E só no dia seguinte e que vai até a casa do caminho. Então, este trecho, por motivos meio que óbvios, né? Ele não escreveu, não relatou isso. Foi um conto, não vou dizer secreto, mas foi uma preparação que talvez não coubesse bem divulgar entre a turma da época. Então, foi nesse encontro, Vidal, foi nesse encontro que o Tiago disse para Paulo que a missão dele era converter os da raça judia. Foi nesse encontro. Foi nesse encontro. Uma frase linda. A missão de um era lidar com os de raiz, e o outro era com os gentis. Cada um tinha o seu papel, cada um tinha a sua importância. Mas, em alguns momentos, até então, eles se estranhavam, né? E se interessavam. Esse encontro foi que resolveu a situação entre eles. Então, vamos continuar? Vamos. O encontro com Tiago Menor. Capítulo 21, versículo 17 para frente, né? Isso. Quando nós chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago e todos os anciãos estavam presentes. Um instante. Veja, ele não relatou aqui o encontro pessoal dele com Tiago. Uhum. O encontro com Tiago foi na casa do Menamor. E Tiago foi lá. E nesse encontro foi que eu falei, que eles se entenderam. Eu tenho até o livro aqui aberto, mas não vamos perder tempo com isso, não. Só o conceito já basta. Foi importantíssimo. Quando Paulo viu que aquela postura do Tiago, meio que farisaica, que ele colocava tanto reparo, tá? Tiago cedendo às imposições. Quando o Tiago entra aqui nessa casa, ele encontra um grupo, ele quase que se sentiu numa sinagoga, e foi pressionado pela turma que era pró-farisaica. Mas, já tendo se entendido com o Tiago, ele percebeu que o Tiago fazia aquilo, se submetia daquela forma, num esforço interior. Tiago não estava à vontade com aquela postura, mas Tiago havia entendido que a missão dele era essa, era servir de escora, de anteparo frente ao farisaísmo reinante e às pressões da ortodoxia. E, para isso, ele, não vou dizer que fingia que cedia, mas ele era flexível na medida do possível, mas interiormente ele mostra para Paulo todo o amor dele pela pureza do ensinamento do mestre. Então tá, aconteceu esse encontro, aí mais um dia, Pedro vai para a casa de Tiago e encontra os anciões. Esses anciões são aqueles que eu falei que já estavam mais para lá do que para cá, para causar uma impressão forte em Paulo de uma dominância já da ortodoxia dentro da Igreja do Caminho. Vamos ver esses anciões aí agora. Depois de saudá-los, explicava uma a uma cada uma das coisas que Deus fizera entre os gentios através do seu serviço. Os que ouviram glorificavam a Deus e lhe disseram: observa, irmão, quantas miríades dos que creem há entre os judeus e todos são zelosos da lei. Mas foram instruídos a teu respeito, que ensinas a todos os judeus que vivem entre os gentios a apostasia de Moisés, dizendo para eles não circuncidarem os filhos nem andarem nos costumes. Portanto, o que fazer? Sem dúvida, ouvirão que chegaste. Desse modo, faze isto que estamos te dizendo. Há entre nós 4 varões que estão fazendo voto. Vai comentar aí ou ler mais um pouco? Vou. Deixa eu comentar aqui. Bem,
O circo já estava armado. Por isso é que Tiago mandou o mensageiro para se encontrar com ele antes. Tiago já explicou a ele qual era o circo que estava armado. Eles queriam, disse Tiago, que negociou com os sacerdotes, né, negociou com os ortodoxos, né, que queriam a morte de Paulo. Qual era a questão? A questão é que, mesmo Paulo pregando aos gentios, quando ele pregava aos gentios, ele chegava numa cidade no estrangeiro, ele procurava uma sinagoga. Ele procurava os judeus, que abriram caminho para ele, que deram espaço para ele, porque era uma questão cultural judaica, ou hebraica, melhor dizendo, hebraica na época, abria esse espaço nas sinagogas. Então ele entrava por ali. E o trabalho de Paulo cresceu tanto que, fora, entre os gentios, a turma já estava sentindo a evasão dos hebreus. As sinagogas no estrangeiro já estavam se esvaziando depois que Paulo passava e ia abrindo as igrejas do caminho. Foi isso que fez surgir um movimento de retorno à perseguição aos cristãos. O chamado de Tiago para Paulo foi para tentar conter este movimento de repressão e de perseguição mesmo. Perseguição e morte, tal como era feito por Paulo. Eles estavam retomando onde Paulo havia parado com essas perseguições, que eles queriam era a cabeça de Paulo, por conta da percepção deles que Paulo estava esvaziando as sinagogas no exterior, entre os gentios. Muito bem. E aí, Tiago, isso tudo foi dito antes, na conversa, né? Tiago negociou muito e conseguiu, de boca, uma promessa de que, se Paulo voltasse para Jerusalém, se submetesse aos costumes ortodoxos, desse uma prova concreta da sua submissão à lei mosaica, eles se satisfariam com isso. Foi uma armadilha para Paulo. Mas Tiago acreditou, aparentemente acreditou, não tenho certeza o quanto acreditou, não temos informações para isso, mas foi a mensagem que Tiago passou para Paulo. Paulo, você precisa de aceitar isso, abaixar a cabeça pelo bem da obra de Jesus. Nós temos que contemporizar. Quando Paulo entende que esta era a maneira que Tiago usava para confrontar e evitar as maiores perseguições, ele se submete também. Então, eu farei isso. Olha, vindo de Paulo, de um espírito de Paulo que era bastante altivo e enérgico, foi uma prova de humildade e de que o maior valor da vida dele não era ele, era o trabalho de divulgação do evangelho. Então, ele se submete pelo bem do cristianismo nascente. E diz, está bem. E o que eles queriam, então? Eles queriam que Paulo não só custeasse, como também participasse do voto de como é que me lembro? Nazireu. Voto de Nazireu, lembrei. O voto de Nazireu é uma coisa interessante, porque eu não confesso, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas todo mundo já ouviu falar em Sansão. Uhum. A mãe de Sansão fez um voto de Nazireu perpétuo para o filho. O voto de Nazireu era um voto... Normalmente não era perpétuo. As pessoas faziam voto por um período, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quantos anos. Tá? Durante esse período, eles se entregariam à devoção a Deus e observariam alguns costumes, principalmente de 3 regras. Não podiam cortar o cabelo. Sansão, de fato, não cortava o cabelo, porque fez o voto no Nazireu. Sansão, Samuel e João Batista, foi o último assim de renome que se sabe disso. Não podiam tomar vinho
nem nada, nem nenhuma bebida feita de uva, ou seja, bebida alcoólica zero. Eram abstêmios. E não podiam se contaminar por cadáveres. Se entrasse numa casa onde tivesse alguém, um cadáver, alguém morto, eles tinham que voltar ao início do costume, fazer todo o início do voto, que começava com 7 dias, com vários rituais. São desses rituais de 7 dias que Paulo é chamado para participar. E para pagar, porque cada varão, quer dizer, cada pessoa que fizesse esse voto, tinha que contribuir ao templo com 3 carneiros adultos e muitos mantimentos. E durante 7 dias ia o tempo para rezar, fazer os sacrifícios, etc. Então, eram 4 mais ele 5, ele tinha que ter 15 carneiros para pagar o ritual de purificação e depois fazia as arrastadas da cabeça, depois não se cortava mais o cabelo, não se bebia mais nada alcoólico, não se podia ter contato com cadáveres. E uma coisa interessante é o seguinte, nessa de contato com cadáveres, há quem acha que isso pode ser até uma questão vegetariana, porque não é, alguns extrapolam cadáver, inclusive, de animais, então não posso comer carne. Isso parece até um voto de Ramatiz, né? Não pode beber, não pode comer carne. Só que acrescenta que não pode cortar o cabelo. Para por aí. Mas também há quem diga que era uma maneira de um exercício de vontade. Quando eu fiz o meu voto de Nazireu pela metade, eu parei de beber e de comer carne, eu usei isso como exercício de vontade. É um exercício de vontade grande, gente. Chegar numa churrascaria, todo mundo comendo e bebendo, e você sai dali só tendo provado batata frita. Bom, hoje em dia está mais fácil. Mas então, na época, era assim. E é isso que se queria dele, oficialmente, além de custear. Então, de fato, era uma coisa meio ridícula, do ponto de vista da importância da figura dele. Era uma maneira de ridicularizá-lo, sim, por isso ele tinha que se humilhar, pagar aquilo tudo, tá? Mas, em princípio, a promessa era de que cessariam as perseguições e ficaria por isso mesmo. Muito bem. Então, aqui, eles vão começar a falar sobre isso e vão ver o que vai acontecer. Vocês não esperem outra coisa, né? A turma não cumpriu o lado prometido, né? Paulo cumpriu até o 6º dia. Vamos seguir o texto, então, Norma. Tá bom. Toma-os, purifica-te com eles, paga as despesas por eles, para rasparem a cabeça. E todos saberão que não há nada daquilo que foram instruídos a teu respeito, mas que tu mesmo também andas guardando a lei. Essa era a palavra. Ou seja, ao seguir esses votos, que eram uma tradição antiga, tá? Ele estaria se submetendo à lei. Porque o que se dizia é que ele, com os gentios, estava desvirtuando a lei mosaica. E que isso era imperdoável. Tá? Na medida em que ele aceitava que fosse participar de uma cerimônia, alguém não circuncidado, e que não seguisse aqueles rituais, aqueles princípios de alimentação, etc., estava. Ele não estava seguindo rigorosamente a lei na parte irrelevante. A parte relevante para Paulo e para os ensinos de Jesus. Jesus nunca pregou nada desta natureza. Mas, então, esse era o objetivo, provar que ele segue a lei ainda, ou voltou a seguir a lei. Então, por favor, Norma, prossiga. A respeito dos gentios que creram, nós já escrevemos, tendo decidido que eles evitem o que é sacrificado aos ídolos, o sangue, o animal estrangulado e a infidelidade. Veja Então, que, um instante só, Norma, não está amarelo, não, mas vem certas coisas, puxa vida, eram brigas intermináveis, porque o ritual é assim ou é assado. E Paulo não concordava com aquilo. Mas o que está sendo dito aí também não machuca ninguém. Em 2 dos seus seguidores, ele, em prol de evitar maior conflito, ele pede para circuncidarem, né?
Timóteo e Timo, que seguiam ele, e mesmo agora, durante esse ritual, os primeiros dias ele foi acompanhado também de um gentio, que respeitava, fazia tudo o que tinha que fazer, mas foi usado como argumento para um novo ataque a Paulo. Ele parou de seguir. Ele só nos primeiros dias, depois de Paulo disse, não vai mais não, porque eles vão usar isso para criar confusão. E usaram. Mas continua, por favor. Então, é, então, no dia seguinte, tomando os varões e purificando-se com eles, Paulo entrou no templo, anunciando o término dos dias da purificação, até que fosse oferecida para cada um deles a oferta. Nesse ponto aí, Emmanuel, é claro, ele diz que foi no sexto dia. Aqui no texto é ao se consumar o sétimo. Emmanuel diz que foi no sexto dia. Segue, por favor. Agora, a prisão de Paulo no templo, né? Quando estava prestes a se consumar os 7 dias, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, incitaram toda a turba e lançaram as mãos sobre ele, gritando: varões israelitas, socorrei-nos. Este é o homem que por toda parte está ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda introduziu gregos no templo e tornou comum este lugar santo, pois tinham visto Trófimo, o Efésio, na cidade com ele, o qual supunham que Paulo havia introduzido no templo. Um instante só, Norma. Então, foi esse, Trófimo veio com ele, acompanhou ele até Jerusalém, chegou de fato, segundo Emmanuel, a entrar com ele no templo, todo respeitoso, no primeiro e segundo dia, e aí Paulo percebeu que poderia ser um problema e pediu para ele não entrar mais. Então, nesse sexto dia, Trófimo não estava com ele, mas ainda assim foi uma das desculpas, dos pretextos usados para criar confusão. A ideia era criar uma confusão grande para matar Paulo. Então, vamos ver o que acontece. Agitou-se toda a cidade e houve aglomeração do povo. Depois de agarrarem a Paulo, o arrastaram para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Estavam procurando matá-lo, mas chegou o relato do quiliarca da corte, que toda Jerusalém estava tumultuada. Vale aqui um esclarecimentozinho. Quiliarca é um título militar de um comandante que, em princípio, genericamente de 1.000 homens. Uhum. Não era mais muito usado, não. Até estranhei ele estar aqui. Mas, traduzindo, eram tribunos militares romanos. Era um tribuno militar, um tribuno romano, que soube que estava havendo confusão no templo. E aí ele imediatamente reuniu uma tropa e foi lá para saber o que estava acontecendo e acabar com aquela confusão. Certo. Então, continua, por favor. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, desceu correndo até eles. Ao verem o quiliarca e os soldados, eles pararam de bater em Paulo. Aí, Emmanuel foi muito além, né? Eles não estavam batendo em Paulo, eles estavam assassinando Paulo. Se o tribuno não chega em tempo, eles iriam matar Paulo. A ideia sempre foi essa. O Emmanuel não diz isso, mas é óbvio, né? Que todo o resto foi apenas um chamariz para atrair Paulo e depois arrumar uma desculpa qualquer para matá-lo, que era o objetivo desde o início. Não contavam com a presença, com a interferência romana. Continua, por favor. Então, aproximando-se o quiliarca, segurou-o e ordenou que fosse atado com 2 correntes e informava-se sobre quem seria ele e o que teria feito. Lembram da profecia? Que ele seria amarrado? Continue. Na turba, uns gritavam algo, outros outra coisa.
Não podendo ele saber com certeza, por causa do tumulto, ordenou que fosse ele conduzido à fortaleza. Quando chegou à escadaria, sucedeu de os soldados o carregarem por causa da violência da turba, pois a multidão do povo o seguia gritando: leva-o. Ô, Vidal, você está acompanhando a hora aí? Eu não estou sabendo. Eu estou, são 17h47, temos 13 minutos. Então dá mais, né, para nós Dá, continuar. vamos avançar mais. Vamos ver se a gente termina aí. Talvez dê para terminar isso, não sei. Esse aí vou ter que tem algumas coisinhas interessantes de se comentar, mas vamos em frente. Uhum. A defesa em hebraico. Estando prestes a ser conduzido para a fortaleza, Paulo diz ao quiliarca: é lícito a mim dizer-te algo? Ele disse: sabes falar em grego? Ponto. Aí eu vou pedir agora que a nossa especialista explique por que que Paulo sabia falar em grego. Ah, sim, é porque eu conversando com o Vidal, eu estava dizendo que o Haroldo Dutra, né, ele nos trouxe essa informação, que naquele primeiro século, época de Paulo de Tarso, haviam 3 universidades no mundo, né? Em Tarso tinha uma, em Atenas e em Alexandria. Só que Tarso estava superando Atenas e Alexandria, porque para Tarso houvera se mudado um mestre grego e levou consigo vários mestres para darem aula nessa universidade. Então, por isso, Paulo, educado por esses senhores, né, ele tinha um grego perfeito, como se tivesse estudado na Grécia. Prontinho, Vidal. Agora o seguinte, estava aqui, quando você falava, eu estava aqui pensando. Se na época eu fosse um obsessor, um trevoso, que estivesse lá incutindo a multidão para trucidar Paulo, em vários momentos como este, esse é um momento típico, eu iria sussurrar o seguinte no ouvido das pessoas: não deixa ele falar, amordaça o homem. Porque quando Paulo abria a boca, a turma abria a boca também de ficar boquiaberta. Ele devia ter uma oratória excepcional. Imagine um momento, ele quase tinha sido morto, ele estava todo machucado, estava quebrado. Quando ele chegou num lugar mais alto, ele estava subindo a fortaleza, olha lá em cima, a multidão está lá embaixo. Ele vira para o tribuno romano que tinha aprendendo ele. Eu posso falar? Deixa eu falar. Para o tribuno romano, ele falou em grego. Aí, quando ele vira para a multidão, ele fala em hebraico. Mas não é só o idioma que ele fala, né? É a oratória dele que era extremamente forte. Ele conseguia dominar multidões, mudar o pensamento das pessoas pelo verbo dele. E, claro, com limite, né? Nesse momento aqui, ele causa um primeiro impacto, mas a turma se recupera do impacto e vai em cima. Vamos ver o primeiro impacto. Não és tu, então, o egípcio que, antes destes dias, sublevou e conduziu para o deserto 4.000 varões dos sicários? Disse Paulo. Eu sou um homem judeu, de Tarso da Cilícia, cidadão de uma não insignificante cidade, e te peço me permitas falar ao povo. Depois que lhe foi permitido, Paulo, colocando-se de pé sobre a escadaria e fazendo sinal com a mão ao povo, feito grande silêncio, discursou em dialeto hebraico, dizendo. Aí eu acho que até onde a gente lê. Eu não sei, faltam 9 minutos. O que você acha? Faltam 9, né? Quer parar? Porque esse é grande, né? Esse é grande, não Esse é só é grande, como grande. também não, você vê que não tem nem Tamar, por favor, desce mais um pouco. Qual é o próximo amarelado? Tá, o êxtase. Ok, tudo bem. São estas. Como eu não
já cabe vou antecipar, então, o comentário que eu ia fazer sobre esse tribuno. Tá? Lendo só pelo Atos dos Apóstolos, parece que existe um tribuno que, em alguns momentos, se preocupa com Paulo, e em outros momentos não se preocupa com Paulo. Aí, pesquisando melhor, e é meio confuso mesmo, eu tive que ler meio que 2 vezes o Paulo Estevão, e ficou claro o seguinte: o primeiro tribuno, o que tirou ele do templo, e que de início pensou que ele fosse um egípcio lá, revolucionário, etc., era um romano, que havia sido, diz Emmanuel, beneficiado por Jesus, que já tinha tido contato com a boa nova do Evangelho. Não era um cristão, mas era um simpático. E quando Paulo aqui abre a boca e começa a falar, ele se impressiona. Ele se impressiona tanto que ele meio que perde o rumo. Aí ele vai e chama um outro tribuno. Aí entra o segundo tribuno e invoca, que era um egípcio que comprou. Isso é uma coisa confusa também. Esse egípcio havia comprado a cidadania romana. Tá? E esse egípcio assume, esse tribuno egípcio, e o primeiro se recolhe. Ele quer meditar sobre o que está acontecendo, ele quer saber como é que vai se comportar. Como Paulo passa a ficar sob o controle do segundo tribuno, os soldados não têm dó nem piedade dele. Eu vou só dar um spoilerzinho aqui rápido, depois, semana que vem não, daqui a um mês, vocês vão esquecer mesmo, aí você recupera tudo. Mas é interessante porque esse ponto é importante, tem a ver com o que nós falamos no início. Tá? Depois de falar o que tinha que falar ali, a multidão, passado o primeiro impacto, reage, começa a querer tirar coisa em cima dele, jogava aquele escândalo que a turma fazia na época, e aí o tribuno recolhe para a prisão. Recolhe para a prisão é investir o que está acontecendo. Só que investigar o que está acontecendo naquela época é tortura. Ele vai para a tortura, ele é amarrado no poste, o pessoal começa a pegar o chicote, o centurião, o segundo tribuno, está pouco ligando para aquilo, não está nem ali. E aí é que acontece aquele momento em Paulo. Ele sabe que ele está com a saúde já extremamente debilitada. A vida dele até então foi uma soma de sacrifícios. Ele já passou por já tinha visto a morte de perto várias vezes. Só apedrejamento ele passou por 2. Ele não morreu porque alguém enganou a multidão e tirou ele antes dele morrer, dizendo que ele tinha morrido. Torturas, flagelações, muitas. Então ele percebe o seguinte: que se aqueles soldados torturassem ele, o corpo não ia suportar. Ele ia morrer. Naquele momento ele começou a tomar a decisão dele. Ele vai e apela. Como é que vocês estão fazendo isso com o cidadão romano? Soldadesca? Que isso? Cidadão romano? Como cidadão romano? Aí chamam o segundo tribuno, o egípcio. Como você é um romano? Eu paguei um dinheiro enorme pela minha cidadania. Como é que você é um cidadão romano? Aí Paulo responde curto: eu nasci assim. Isso, inclusive, é meio confuso para mim, mas não explico isso, não. Porque o que se fala é que a família, o pai de Paulo, havia comprado a cidadania. Talvez Paulo esteja dizendo o seguinte: que o pai comprou, ele nasceu de um romano comprado, então ele nasceu romano. É provável que seja isso. Mas o fato é que, a partir desse momento, ele começa a reagir contra a prova do sacrifício final. Ele sabe que o momento não é esse, ele vai recebendo confirmações disso. Até que, quando chega o ponto principal, ele vai apelar para o imperador romano. E isso muda completamente os acontecimentos. Mas demora para chegar nesse ponto, né? E vai ser na próxima vez, não hoje. Eu só queria antecipar isso e ocupar o nosso tempinho fechando melhor. 4 minutos para a prece. Então, tá bom. Vamos fechar nossos olhos. Com certeza. Vamos agradecer. Agradecer aqueles irmãos que estiveram conosco. Agradecer pelo pensamento de Paulo,
que ocupou as nossas mentes, de 2000 anos atrás até hoje, ainda trabalhando, ainda convertendo, ainda esclarecendo. E para aqueles que tiverem tido merecimento para isso, talvez até alguma influenciação mais direta do Paulo de hoje. Amigos do espaço, queridos irmãos, nós agradecemos a oportunidade de termos estado juntos. Esperamos que as palavras escritas 2000 anos atrás, que foram lidas hoje, que pelo poder miraculoso da internet continuem se espalhando, esclarecendo e convertendo a todos aqueles que têm ouvidos de ouvir, olhos de ver, e estejam dispostos a estudar o exemplo que nos deram os precursores da nossa doutrina, aqueles que deram continuidade à divulgação do trabalho do Mestre e que nos permitiram saber um pouco mais de como essa mensagem evoluiu ao longo do tempo para chegar até nós. E assim, pedimos permissão para encerrarmos o trabalho de hoje, dando todos graças a Deus.